volta do ano de 66, acontece uma revolta dos judeus contra o Império Romano. Então, são os judeus em si, não são os cristãos. Até então, judaísmo e cristianismo é muito misturado, no sentido de que para o Império Romano é a mesma coisa, né? O Império Romano não quer destrinchar, a menos que isso o incomode de alguma maneira, mas não quer saber que o cristianismo se difere do judaísmo por causa disso. Para eles é a mesma coisa. Né? Quem que são os cristãos? Os seguidores de Cristo. Quem que é Cristo? É judeu? É judaísmo. Tá tudo certo, é a mesma coisa. Só que o cristianismo ele vai ganhando outros contornos e ele vai se diferenciando do judaísmo por diversas questões. Né? Então, eles começam a ser reconhecidos pelo Império Romano. Em 49, que eu falei aqui para vocês, o imperador Cláudio já expulsa os cristãos de Roma. Aqui, em 64, depois de Cristo, Nero culpa os cristãos. Já começa a ver que eles começam a caminhar cada vez mais em vias distintas. No ano de 66, os judeus apenas se rebelam contra o Império Romano. Agora, a pergunta que fica é: o que poderiam fazer um pequeno grupo de judeus de uma pequena província da Judéia, né? Judéia é o Reino do Sul, a terra lá conhecida como Judá, cujos homens desconheciam o adestramento militar. O judeu não é alguém adestrado militarmente, salvo exceções, né? Quem assistiu ou leu Ben-Hur viu lá que tem o Messala lá, que é amigo dele, vai para o adestramento militar romano, mas são casos específicos em si. O que esses judeus pequenos, né, que não conhecem o adestramento militar, poderiam fazer contra um império de 120 milhões de habitantes? O Império Romano, que se expandiu muito, alcançando a Europa, Ásia, África, alcançando aproximadamente 120 milhões de habitantes, praticamente metade do que nós temos hoje no Brasil, não é? No Brasil a gente tem 220 milhões, se não me falha a memória. Então imagina que em uma área geográfica enorme, enorme, 120 milhões de habitantes, com um exército de 250 mil soldados disciplinados e peritos na arte da guerra. Os romanos, se tem alguém que sabe fazer guerra, são os romanos, não tenha dúvidas disso. Se você ler depois, ver algum documentário, algum seriado sobre Roma, você vai ver o quanto que eles eram extremamente bons dentro dessa questão militar. Os judeus querem ser independentes de Roma, eles querem sair, eles não aguentam mais ficar, e ainda tem aquela expectativa messiânica, né? Mas aí, no ano de 66, que começa isso, o general Vespasiano, acompanhado de 70 mil soldados, cerca a cidade de Jerusalém. Lembre-se que Neemias reconstruiu os muros, lembre-se, lá atrás. Então, Jerusalém tem a reconstrução dos muros, tem os templos, tem o templo, que foi reconstruído também na época de Ageu. Então, tem toda essa estrutura. Vespasiano, que é o imperador romano, cerca Jerusalém. Então, quando você cerca uma cidade, consequentemente, você impede com que o alimento chegue ali naquela região, você impede com que aquela cidade se abasteça. Entrada e saída, né? Exatamente, você impede com que aquela cidade se desenvolva. Esse cerco aí vai durar em volta de uns 3 a 4 anos, até Caramba. que Vespasiano retorna para a cidade de Roma. Se eu não me engano, aqui Vespasiano ele foi chamado para assumir o trono de Roma nesse tempo, alguma coisa relacionada a isso, e manda o seu filho Tito, que é o general da época, destruir a cidade de Jerusalém. Nessa ocasião, Tito destrói a cidade de Jerusalém, marcha contra os muros, destrói o templo e mata 100 mil judeus. Ele destrói, ele incendeia o templo, na realidade. Ele mata aproximadamente 100 mil judeus, além de levar vários judeus escravos para Roma, onde alguns historiadores atribuem que esses judeus foram levados, inclusive, para serem aqueles que ajudaram na construção do Coliseu, que posteriormente Entendi. seria
um local onde muitos cristãos morreriam, né? Esse acontecimento é um dos acontecimentos importantes para estabelecer a ruptura entre judaísmo e cristianismo, porque até então, embora você tenha alguns eventos marcantes aqui relacionados ao cristianismo, é um dos eventos que vai demonstrar para o Império Romano que judeus é uma coisa, cristãos são outra coisas, que embora tenha essa relação, eles seguem vias distintas, né? Não necessariamente uma coisa é a mesma coisa, são caminhos, são formas de pensar diferentes. Agora, lógico que isso não acontece assim do dia para a noite, né? Então, isso é um dos eventos considerados mais importantes para essa distinção, essa revolta aqui dos judeus. E aí o templo é destruído e não é erguido até hoje, né? Ele é incendiado aí, não temos mais o templo, inclusive até hoje.